Bom dia, galera. Vamos fazer aí o backtest do dia de hoje, para a gente ver que o dia hoje foi de poucas e boas operações, né? Então vamos lá. Primeiro o candle aí, ele abre no fundo do dia anterior, né? Essas duas linhas aí são do diário, tá? A maior relevância é a de baixo, que seria o fundo do dia de ontem. Ele abre tocando lá, então respeitando esse fundo, né? Então até então aí a gente tem um primeiro teste nesse fundinho. Caso o cara veja uma compra no candle 2, seria já uma compra, talvez, de primeiro teste nesse fundo, beleza? Aí o Candle 2 faz o quê? Respeita o fundo, fecha para cima das marcações. Ainda, ainda assim, eu acredito difícil fazer operações nesse sentido. Talvez se o Candle 3 testar novamente ali a mínima do Candle 1, para voltar aí fazer essa retração maior, ou de repente buscar a máxima do Candle 1 aí 5 minutos, beleza? Candle 3 fecha, ele fecha fazendo o quê? Ele fecha dando um alvo desses 50%. É difícil a gente pensar, por enquanto, na venda, porque o preço está vindo do fundo, né? Da mínima do dia anterior, do fundo do dia anterior. Então a gente tem que ter uma confirmação maior desses 50% aí, beleza? Não seria uma operação tão a favor do movimento aí, pela região que a gente está nesse momento, ok? O Candle 4 ele não respeita os 50%, joga o movimento para cima, e aqui sim eu começo a imaginar talvez um movimento de compra, né? E que eu fico aguardando nesse exato momento. Bom, se ele fez isso, ganhou já os 50%, eu só quero que ele pare aqui para eu confirmar esse possível movimento de pullback de alta, esse pivô, e buscar aí movimentos maiores a favor desse fundo, né, que a gente se encontra. O Candle 5 ele não dá essa oportunidade porque ele já fecha para baixo, certo? Ele fecha ganhando os movimentos de pullback, então possivelmente ele vai vir de novo testar esse fundo aqui. Então a gente precisa aguardar uma movimentação melhor, mais clara, ok? O Candle 6, novamente, ele dá o alvo no fundo, respeita, né? Então até então aqui ele está fazendo um possível movimento de fundo duplo, já no fundo do dia, ok? Então pode ser que dê uma compra aí no Candle 7. Porém, como ele tem uma mínima aqui embaixo e ele rompeu o candle anterior, aqui eu prefiro esperar uma confirmação melhor, beleza? Ele pode vir dar esse alvo aqui para depois que ele subir. Então, ainda não faço nada nesse momento. Candle 7, veja bem, ele joga o preço para cima e aqui a gente tem uma observação, qual? É ele para baixo desse micro 50%, né? Vamos colocar aqui. Para mim, esse preço, esse candle 7, ele já deveria ter jogado o movimento bem para cima, romper o candle anterior, ficar acima desse movimento dos 50, para eu já pensar na compra no próximo, mas não. Ele fica abaixo desse movimento, respeita o ponto de negação, então ele ainda pode estar trabalhando esse pullback aqui. Por isso eu prefiro aguardar o candle 8, beleza? Para uma confirmação maior ainda, ok? Aqui sim, o Candle 8, o que ele faz para mim? Ele confirma que quebrou esse movimento, pelo menos se tinha esse movimento para ele voltar a descer, ele acabou de ser negado, beleza? Ele confirmou o rompimento, fechou acima do rompimento do 6. A gente pode colocar essa FIB nesse movimento, ele está acima dos 50. Então aqui foi a primeira operação do Candle 9, uma compra nesse candle com alvo inicial aqui nesses caras aqui, beleza? Nesse fechamento. Porque já que ele está negando agora fazendo um fundo duplo, nada mais normal que ele buscar pelo menos o primeiro topo ali, né? Então eu faço essa operação no Candle 9 na expectativa que ele vá para lá. O Candle 9 ele não sobe, porém ele também não dá alvo, né? Ele nem sequer testou as máximas anteriores para falar que ainda não vai subir. Ele se manteve acima desse movimento de 50%, então ainda pode dar uma continuidade no Candle 10, ok? Candle 10 ele dá essa continuidade, ele chega a tocar a região do alvo, ele chega até buscar o topo aqui, então a gente pode estar trabalhando nesse movimento para uma possível correção caso ele faça, né? Pode vir testar e continuar esse movimento sem problema nenhum, né? O Candle 11, Candle 11, o que ele faz aí?
Primeira, uma coisa importante que ele faz é ganhar, tá? O Candle 5 aqui, o gatilho de baixa, né? Ele fecha acima dos fechamentos. Então, por mais que ele tenha feito essa violinada aqui no topo, ele ainda pode ser uma continuidade de movimento, perfeito? Candle 12, avança. Vamos ver se ele dá alvo aqui, ainda não dá o alvo no topo do dia. A gente pode estar estendendo o movimento da fibra nesse ponto e ver qual é que é a reação. Uma coisa bem provável é que pelo menos ele vai dar alvo aqui, caso ele queira cair, beleza? Ainda mais com esse Kendo careca aí, né? Kendo 13, galera. A gente passa a fibra para a máxima dele. Tem essa fibra, tem essa aqui. Mas o mais importante, dependente da fibra que a gente usa, veja só, ele se manteve acima dos rompimentos, acima do topo rompido, testou, acima dos pontos de parada, né? Acima dos 50%. Então, a probabilidade do 14 ainda assim é tentar romper o topo, beleza? O 14 ele rompe o topo, então tá dando continuidade no movimento. Aqui ele apresenta uma falha, né? De início desse tipo de movimento aqui, ó, ele veio do pullback, ele falhou o movimento, porém ele rompeu a máxima do dia. Então a gente tem meio uma dupla análise ali, né? Caso o cara tá vendo uma venda por conta desse careca na região do topo da falha do movimento, saiba que o possível alvo inicial já pode ser aqui. Ele pode abrir testando para cima e dar esse alvo aqui e parar, né? Então a gente tem essas situações aí que é o melhor de se fazer, já que ele acabou de romper topo, é esperar o próximo. Candle 15, ele faz uma negação de topo, galera. E aqui não tem mais conversa, né? Aqui eu acredito que foi uma operação que a maioria viu e pegou. Rompeu, negou. Qual que é a fibra que a gente tem que usar aqui, galera? Usa a máxima com a mínima. Então, seu alvo ainda não foi dado, né? Aqui é a região dos 50, pode ser esses gatilhos aqui que não foram testados. Então, venda confirmada no candle 16. Melhor ainda, se ele voltar para testar, o quê? Coloca uma fibra no gatilho de baixa. Aí, galera, vou voltar aqui. Essa fibra que sempre me ferra. Ó, coloca uma fibra nesse cara aqui. Aguarda um possível teste e aí senta o dedo nessa venda, né? Uma coisa clara que a gente já discutiu isso, só para deixar claro por que a fibra aqui embaixo, é porque teve a negação do topo do dia, né? E o fundo do dia está aqui, beleza? Então, coloca a fibra e espera dar seu alvo aí. Eu fiz a venda no 16, beleza? Foi minha próxima operação. Eu saí, eu comprei no 9, fiz parcial e saí aqui. E aí deu o 15, venda no 16. Minha parcial foi no 50%. Olha lá. Ele abriu testando lindamente para cima, né, galera? Deu aquela fraquejada. Então ele praticamente implorou para a gente vender esse candle aí, tá? Não chegou a buscar lá os 50%, mas, meu, foi por muito pouco, né? Valeria o risco. Você estava longe do seu alvo ali, já estava testando para cima. Então aqui ele acabou pegando a parcial no 50% e descendo, beleza? Como ele já passou dos 50%, o próximo poderia dar continuidade no movimento. Então a gente espera o candle 17 aí para ver o que se passa. O candle 17, galera, ele dá alvo, né? Onde que ele dá o alvo? De novo no fundo. Mínima do dia anterior, tocou lá de novo. E aqui tem que ter muito cuidado, né? Assim como eu falei desse ponto aqui, ó. Veja se não é a mesma situação. Ó, o 3 respeitando 50, tudo para pedir para o cara vender nesse candle aqui. E ele já está vindo do fundo. Veja se não é a mesma coisa que aconteceu aqui. Cuidado com a venda do 18, né? Tá tudo muito bonito aqui, né? Respeitou o gatilho, fechou abaixo de 50%, mas o mais importante, ele está vindo aonde? Está vindo lá do fundo, né? Fundo 1, fundo 2, fundo 3, é o fundo do dia anterior, então esperem, né? Se está pensando nessa venda de 50, espere uma confirmação melhor, ok? Aí, 18, acabou que já jogou o preço para cima de novo, então nesse ponto aí eu só estou pensando em compra, por quê? É a mesma coisa que a gente teve aqui, ó. Eu esperei o movimento se estender, negar os 50 da baixa. Foi o que ele fez aqui. Agora o que eu quero? Uma correção para ir embora. Por que ir embora?
fundo um, fundo 2, fundo 3 já negou, né? Já negou o pullback de baixo aqui. Então eu estou esperando a melhor oportunidade aí para se comprar, beleza? E ela surgiu nesse ponto, né, galera? Esse cara aqui, para mim, eu já estava querendo comprar é no 20, beleza? Aqui ele fecha acima do movimento, fecha confirmando o rompimento. Deu alvo lá no candle 1? Deu. Mas está vindo de fundo triplo, né? Provavelmente vai buscar o topo de novo, o topo mais alto, né? O topo do dia. Então eu queria muito comprar no candle 20. O problema é que o candle 20 ele abriu atestando direto para cima, buscando esse alvo aqui. Aqui eu já não curto muito, né? Aí para eu fazer essa compra, eu teria que vir violinar esses pontos aqui e voltar. Então eu prefiro aguardar o candle 20 fechar para ele me confirmar a operação. E aqui ele me confirma a operação, tá? A gente tinha até o gatilho aqui de trás do candle 7, ó, fechou acima, 50%. E aqui eu vou até colocar um adendo, né? Porque ficou muito bonito nos outros gráficos também, tá? Eu não estou falando muito do 15 e do 20, mas aqui ele foi uma confirmação perfeita em todos eles. Veja bem. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu só abrir o próximo, que é no próximo que deu operação. Eu comprei no 21, tá, galera? Esse ponto aí. Por causa dos 50%. Olha lá, ó, no 15 minutos, a gente tinha o quê? Fez a correção, falhou. Tinha que descer, respeitou quem? Gatilho, pullback para subir, certo? 10 minutos, a mesma coisa, ó. Veio, respeitou quem, né? O gatilho aqui do candle 4, fechou um pullback para subir. Então, perfeição aí em todos os times, né? A gente tinha uma confluência gigante para a gente poder comprar no 21. E se não comprou no 21, dava para comprar no 22. Por quê? Ah, mas ele já não está falhando? Não, ele nem deu alvo. O alvo dele é aonde? Ele não está vindo dos 50? O alvo dele não é na máxima da Fibo? Então ele nem tocou, né? Então pelo menos lá ele deveria ir. E quando ele fecha rompendo. Então, compra perfeita aí. Então a minha saída está justamente nessa linha vermelha, que era 50% do dia anterior, já. Já que ele estava respeitando romper o fundo, ele poderia voltar para onde? Para os 50% do dia, né? Do dia anterior, ok? Então, aí o Candle 22 deu continuidade, fez rompimento, então, só continuidade. Na paulada que deu 23, ele já me tirou, né? Ele já pagou o meu alvo, acabou indo um pouco mais para cima ainda aí. O 23 fecha bonitão, porém, na região dos 50% macro, né? 50% lá do diário. Então, a gente tem que ficar ligado o que pode acontecer nesses pontos aí. Aqui a gente vê que ele está tocando região de fundo lá, beleza? Que foi rompido. E foi devolvido, na verdade, né? No fundo, foi devolvido, ponto de negação. Ele tocou, deu alvo. Então, se você está pensando na venda, possivelmente você tem alvo aí no 50 com o topo rompido, beleza? O 25, para mim, não diz muita coisa, né? A gente pode trabalhar uma FIBO nele nesse sentido aqui, caso ele volte a descer, né? Então, respeitou, não rompeu o 25, então pode ser que o próximo candle tende a subir de novo, né? 27, ver uma coisa aqui. Ó, 27 ainda pode ser pullback para cair, beleza? Então o 28 ainda pode ter a probabilidade de buscar. Ele deu esse alvo aqui, né? Então por que que ele já não subiu, né? Ó, o 28 tenta cair, não consegue ganhar, 29 pode inverter, o 29 continua não ganhando para cima, então ainda pode fazer o movimento de baixo. Aqui tem um lance importante que ele já começa a trabalhar no 50%, né, da queda para cair, tá no 50% do dia anterior. Então é uma região vendedora. Se está acontecendo uma falha desse movimento, ó, ele já tocou topo, já era para estar lá no topo do dia, né? Se ele está fazendo esse movimento aqui, ó, por que é que de acho está parando nesse 50%? Não tem que parar ali, né?
ele já deveria fazer rompimentos, ó, ganhar máximas para continuar subindo com o preço, beleza? E aqui a gente vê notoriamente que ele está fraquejando em fazer isso, né? E respeitando, então, o movimento macro, que seria aí o 50 do dia anterior. E aí o 30 dá uma paulada para baixo aí, joga o movimento. Então acredito que pode estar startando aí, né? Capaz de buscar o fundo de novo, né? Ó, veio, fez pullback, deu uma falha aqui nesse movimento. Como teve falha, ele volta, né? Vamos ver se rompeu aqui no anterior, acredito que não. Deu continuidade, pode estar dentro de um novo pullback aí, dessa situação aqui, vamos ver. Vamos aqui. Vou colocar essa fibra, tocou no 5, tocou nesse 50, então pode ser tanto continuidade para baixo como a negação também, né? A gente tem que levar em consideração que ele está fazendo negação aqui no fundo. Ele gerou uma falha de movimento. Então, ele veio lá, opa, negócio do zoom aqui. Veio lá do topo, gerou uma falha aqui. E agora ele tende a fazer isso. Agora ele já está ganhando esse movimento para dentro, né? Então ele pode gerar um novo movimento para fazer esse movimento de alta aí e buscar de novo, né, 50% do dia. Ou, se passar daí, ele vai lá para o topo do dia, né? Se ele começar a ganhar o 50% para subir. Nossa, foi um candle, ó. Que dojizão, hein? Dojizão aí confirmando negação de fundo, né? E aí foi o candle que está hoje. Beleza, galera. Espero que tenha ajudado aí e até a próxima.